Olá, eu sou Alice Costa Souza, né? Estudante de pedagogia, que tem como tutora a Rosana. Vou apresentar um pouco sobre meu trabalho, né? Meu paper de estágio curricular obrigatório 1. A área de concentração foi metodologia de ensino e o tema é ludicidade na educação infantil. De antemão já cumprimento a todos, né, que estão me assistindo. Logo ali em cima tem uma frasezinha: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Paulo Freire. Aí temos aqui a justificativa, né? Quis trazer para esse trabalho, né, a ludicidade como exemplo de metodologia que pode ser trabalhada em sala de aula, né, com jogos e brincadeira como instrumento educacional. Aqui embaixo temos uma imagem, né, que é uma pró com seus alunos e uma mesa repleta de coisas coloridas, que representa muito a ludicidade, né? Temos aqui os objetivos, né, que primeiro é compreender a ludicidade. Bom, a ludicidade não representa apenas o ato de brincar. Ela também está relacionada com a espontaneidade e autonomia da criança. Segundo, entender o que diz a BNCC. O brincar na BNCC é combinado como direito basal e recurso de incremento da criança. O brincar é fundamental tanto para o aprendizado como para o desenvolvimento. E temos também, né, refletir sobre os benefícios da ludicidade. A ideia de ludicidade na educação infantil é trazer brincadeiras e os jogos para a experiência em sala de aula. Por isso, o lúdico é considerado uma importante ferramenta da aprendizagem. Vamos agora à fundamentação teórica, né? Tive dois embasamentos muito importantes, né, para este trabalho, que foi Piaget e a Base Nacional Comum Curricular, né? Segundo Piaget, a educação e a ludicidade devem unir-se para que haja uma concretização de aprendizado escolar, de maneira que o educador precisa estar sempre observando as habilidades desenvolvidas por elas, né, as crianças, e as quais ainda precisam ser revistas e estimuladas em sala de aula. Em segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, concebe o brincar como brincar cotidianamente em diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com parceiros diferentes, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Bom, vamos às metodologias, né? Meu estágio foi desenvolvido na escola Eduardo José da Silva, né, que é situada em uma zona rural da cidade na qual eu moro, Ipecaetá, Bahia, né? Uma das primeiras semanas foi realizada a observação, na qual obtive todos esses dados desse trabalho, né? E a semana seguinte foi realizada a regência, onde, né, pude pôr em prática tudo que eu vi, já estudei até hoje, né? E foi desenvolvida atividades, né, para aperfeiçoar o aprendizado dos alunos, como jogos e atividades lúdicas. E minhas pesquisas, né, para este trabalho foram bibliográficas, né, como sites, blog, essas coisas. Vamos à observação. De antemão, né, já mostro para vocês essa imagem. Essa imagem é de uma das salas. Todo ano tem um temazinho que as prós fazem, né? E o desse ano, para decorar a sala. E o desse ano foi os animais. Aí a parede toda, assim, a parte de cima, é cheio de bichinho, tudo decorado desse jeitinho. Aí tem calendário, tem a chamadinha, tem aniversário, quantos somos, como está o dia hoje, tudo decorado bonitinho com esses bichinhos, né? Bom, a escola que eu fiz meu estágio, né? É uma escola de pequeno porte, situada em uma zona rural. Possui apenas 2 salas, uma secretaria, uma cantina e 2 banheiros. Tem um pátio onde tem parquinho assim, um escorrega e um balancinho. Tem 2 laterais, uma delas é um espaço livre, onde tem terra, tem plantas, onde as crianças podem estar brincando, né? Conhecendo a natureza. São 25 funcionários ao todo, são 6 professores, contando com auxiliares de sala. São 6 professores, 3 deles são formados em pedagogia e os outros 3 estão graduando pedagogia, né?
Lá funciona no turno matutino, vespertino e noturno. Noturno com a turma da EJA. E o PPP da escola é voltado para as necessidades da comunidade escolar, né? E os documentos que alicerçam a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, e o regime Plano de Ação. E os documentos que contém nele contém dados da aprendizagem, diretrizes pedagógicas, entre outros. A minha supervisora foi Claudimeire Moreira. Ela tem 7 anos com a educação infantil. Ela trabalha há 7 anos. Porém, ela está fazendo faculdade agora de pedagogia, né? Uma excelente pessoa. Vamos agora, né, aos planos de aula. Bom, os planos de aula foram desenvolvidos de acordo com o cronograma da semana, né? Por exemplo, o meu estágio foi feito, né, realizado, a regência, no caso, foi realizado na semana em que tivemos Dia do Índio e Dia do Livro. Que Dia do Livro foi dia 18 e Dia do Índio dia 19. Ou seja, todas as atividades desenvolvidas nessa semana eram voltadas para esses dias. Por exemplo, no início das aulas, a gente começava com acolhida, contação de história, conversa informal, atividades, tivemos brincadeiras, entre outras coisas. E essas atividades que continham pinturas, artesanatos, essas coisas, esses detalhes, eram todos voltados para esses dias. Se tinha uma contação de história, ou era sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, ou era sobre o Dia do Índio, né, uma contação de história sobre os indígenas. E assim, as atividades referentes, pintura referente a esses dias, né? Aí tivemos na primeira semana, né, que foi Artes, Matemática, Português. E a identificação foi... e o assunto foi identificação de letras, números, símbolos, relação entre palavras, imagens, pinturas e cores primárias. O segundo dia, História, Artes e História. E o assunto foi oferecer materiais e propor atividades em que as crianças percebam a necessidade de compartilhar e cooperar, etc. Etc. porque o assunto era um pouco maior, aí só tem um abrevio. Terceiro dia, Matemáticas e Artes. O assunto foi número e sistema de numeração, contagem escrita, relação, número, quantidade, ordenação, pintura, colagem, identificação de número. E o quarto dia foi Artes e Português. E o assunto foi identificação de letras. O uso da linguagem oral em diversas situações, etc. Quinto dia, Português e Artes e Matemática. E assunto, identificação de letras, número, relação entre palavras e imagens, e etc. Aqui já apresento para vocês uma parte da equipe. Essa foto foi um dia de planejamento, no qual fiz parte. E é uma parte da equipe. E bom, vamos à vivência do estágio, né? Meu estágio se deu início no dia 14/4, né? Com observação, como já havia dito. Onde pude obter todos os dados desse trabalho, né? Conhecer como a supervisora dava as aulas, conhecer a equipe da escola, né? Alguns funcionários que não deu para conhecer todos. Conhecer as crianças, principalmente, né? A semana seguinte já tive autorização para poder fazer a regência, né? E aí foi onde eu fiz meus planos de aula, né? Em cima da supervisora. Apliquei algumas atividades lúdicas, né? E foi isso. E aos poucos as crianças foram se soltando, né? E eu também, né? Apesar que eu já trabalho com crianças, porém, não conhecia essas crianças. Passei a conhecer e ter a responsabilidade de passar uma semana com elas, dando aula. E foi muito bom, muito especial. Amei. Aqui temos as referências, né, de onde eu tirei as citações, imagens, entre outros. E aqui uma frasezinha de Maria Montessori, né? Brincar é o trabalho das crianças. E foi esse, né, meu paper de estágio. Espero que tenham gostado.